Vocês não fazem ideia do que eu tive que fazer para salvar minha mãe. Eu nunca imaginei que chegaria nesse ponto na minha vida, mas quando o desespero bate na porta, a gente faz qualquer coisa por quem ama. Mas antes, considere ajudar o canal do jeito que você puder ajudar com qualquer valor pelo LivePix, o link está na descrição. Sua ajuda significa muito para a gente continuar trazendo essas histórias reais. Meu nome é Luca, tenho 23 anos e moro numa comunidade no Rio de Janeiro. Daquelas que todo mundo conhece, mas finge que não existe. Cresci ali vendo minha mãe, Irene, trabalhando como diarista em casa de família para me dar o mínimo de dignidade. A gente nunca teve luxo, mas sempre teve amor. Nossa casinha era pequena, só 2 cômodos, mas era nosso cantinho. E a gente vivia bem, mesmo com pouco. Tudo mudou quando minha mãe começou a sentir aquelas dores estranhas. No começo, ela dizia que era cansaço, que ia passar. Diarista não tem folga nem fim de semana, né? Mas as dores só aumentavam. Quando finalmente conseguimos uma consulta no posto de saúde, depois de meses esperando, veio a notícia que destruiu nosso chão. Câncer. Quando o médico falou aquilo, senti como se o mundo tivesse parado. Minha mãe, que sempre foi forte, desabou na minha frente. O médico falou que ela precisava começar o tratamento logo, mas os remédios eram caros e alguns não vinham pelo SUS. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que arranjar um trabalho e rápido. O problema é que eu não tinha terminado os estudos. Parei no 2º ano do ensino médio para ajudar em casa. Sem diploma, sem experiência, as portas se fechavam na minha cara. Eu batia em todas as lojas do shopping, nas obras, nos restaurantes. Todo lugar a mesma resposta. Vamos te ligar? Ninguém nunca ligava. Tentei de tudo. Comecei a vender biscoito e água na praia de Copacabana. Acordava 4 da manhã, pegava 3 ônibus até chegar lá e ficava debaixo daquele sol quente o dia todo. Numa sexta-feira, depois de uma semana péssima de vendas, uns caras passaram correndo e levaram minha caixa com toda a mercadoria e o dinheiro que eu tinha juntado. Voltei para casa sem nada, quebrado por dentro. Mas o pior não era isso. O pior era ver minha mãe piorando dia após dia. Os remédios que conseguíamos não eram suficientes. Ela emagreceu tanto que as roupas pareciam penduradas num cabide. O cabelo, que era bonito e comprido, começou a cair. E aqueles olhos, sempre cheios de vida, agora estavam fundos, cansados. O mais dolorido de tudo era que eu não tinha coragem de falar para ela que não estava conseguindo emprego. Toda manhã eu saía arrumado, como se fosse trabalhar numa empresa grande. Colocava a única calça jeans boa que tinha, uma camisa que ganhei do vizinho e fingia que ia para o trabalho. A verdade é que eu passava o dia todo procurando emprego, qualquer coisa. E quando não tinha mais onde procurar, me sentava num banco na praça e ficava ali até a hora de voltar para casa. Às vezes, quando a fome apertava muito forte, eu passava atrás dos restaurantes e pegava comida que jogavam fora. Embrulhava bem, guardava na mochila e levava para casa como se tivesse comprado no mercado. Hoje consegui uma promoção de frango, mãe. Olha que sorte. Eu dizia, enquanto ela sorria fraca, orgulhosa do filho que estava trabalhando duro. Teve dias que eu chorei escondido no banheiro da rodoviária. Chorava de raiva, de impotência, de ver minha mãe definhando e não poder fazer nada. O dinheirinho que a gente tinha guardado acabou em 2 meses. Os vizinhos ajudavam como podiam, mas todo mundo ali também passava dificuldade. A médica disse que se minha mãe não tomasse os remédios direito, as chances dela pioravam muito. Eu via o nome daqueles remédios escritos num papel amassado que guardava no bolso. Medicamentos que custavam mais que todo o nosso aluguel. Como eu ia conseguir aquele dinheiro? Foi numa noite especialmente difícil que eu sentei na escadaria da nossa comunidade. Chovia fino, daquele jeito que molha devagar, mas deixa encharcado. Eu estava com fome, cansado, sem esperança. Olhei para o céu escuro e pedi um sinal, uma luz, qualquer coisa. Naquele momento, um carro grande, preto, subiu devagar pela rua de baixo. Parou perto de onde eu estava. O vidro abaixou e um homem de uns 40 anos me olhou de cima a baixo. Ele estava bem vestido, com um relógio que brilhava mesmo na pouca luz. "Tá procurando alguma coisa, garoto?" Ele perguntou com voz calma. "Tô procurando trabalho, senhor. Qualquer coisa." Respondi, sem saber que aquela conversa ia mudar minha vida para sempre. Ele sorriu de um jeito estranho que me deixou desconfortável. Estendeu um cartão pela janela do carro. "Liga nesse número amanhã. Talvez eu tenha um trabalho para você. Paga bem." Peguei o cartão com as mãos tremendo. Não tinha nome, só um número de telefone. Naquela noite, eu voltei para casa e olhei minha mãe dormindo. A respiração fraca, o rosto marcado pela dor. Na mesinha ao lado da cama, os frascos vazios de remédio que ela precisava tomar, mas que não tínhamos dinheiro para comprar. Olhei de novo para o cartão na minha mão e senti um aperto no peito. Algo me dizia que esse trabalho não era comum. Mas que escolha eu tinha? Guardei o cartão debaixo do travesseiro. Eu não sabia ainda, mas aquela noite foi a última em que eu ainda tinha alguma inocência.
Na manhã seguinte, acordei cedo com a cabeça pesada. Passei a noite inteira pensando naquele cartão, naquele homem do carro preto. Minha mãe estava na cozinha tentando fazer um café fraco com o pouco que tínhamos. Ver ela se esforçando mesmo doente me deu coragem. Peguei o celular velho que tínhamos em casa e disquei o número do cartão. Minhas mãos tremiam tanto que errei os números 2 vezes. Quando finalmente consegui, uma voz grave atendeu do outro lado. Quem fala? É o Luca. O senhor me deu seu cartão ontem à noite. Ah, o rapaz da escadaria. Encontre comigo hoje às 20 horas no Hotel Palace, na Zona Sul. Pergunte na recepção pelo Sr. Roberto. Hotel Palace? Aquele lugar chique que a gente só via na televisão? O que eu ia fazer lá? Mas que tipo de trabalho é esse? Perguntei nervoso. Um trabalho que vai te dar dinheiro suficiente para resolver seus problemas. Vista-se bem e seja pontual. Ele desligou antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Fiquei ali, parado no meio da sala, com o telefone na mão e um nó na garganta. Que tipo de trabalho seria esse? Será que era coisa errada? Mas eu não tinha escolha. O remédio da minha mãe acabaria em 3 dias. Vasculhei minhas roupas e encontrei uma camisa branca que usava em entrevistas. Passei mal passada, mas era o melhor que tinha. Pedi uma calça emprestada para o vizinho, que ficou um pouco grande, mas dava para o gasto. Tomei banho e me olhei no espelho quebrado do banheiro. Tinha medo, mas também tinha determinação nos olhos. Quando deu 19 horas, saí de casa dizendo para minha mãe que ia encontrar um amigo que podia me indicar para um emprego. Ela sorriu, confiante no filho. Se ela soubesse... Peguei 2 ônibus lotados até chegar na Zona Sul. Nunca tinha ido naquela região sozinho. Os prédios eram enormes, as pessoas bem vestidas. Eu me sentia um peixe fora d'água. Encontrei o Hotel Palace e fiquei uns 10 minutos só olhando da calçada. Era um lugar imponente, com porteiros de uniforme e carros de luxo parando na frente. Criei coragem e entrei. O chão era tão brilhante que dava para ver meu reflexo. O segurança me olhou de cima a baixo, desconfiado. Posso ajudar? Vim falar com o Sr. Roberto, gaguejei. O olhar dele mudou, como se ele já soubesse do que se tratava. Apontou para a recepção sem falar mais nada. Na recepção, uma mulher elegante me atendeu. Quando falei o nome Roberto, ela pegou o telefone, digitou um número e falou baixinho. Depois, me deu um cartão magnético. 12º andar, quarto 1203. Entrei no elevador com as pernas bambas. Quando a porta se fechou, quase desisti. Podia apertar o botão do térreo e sair correndo, mas a imagem da minha mãe sem remédio me fez continuar. Bati na porta do quarto 1203 com o coração quase saindo pela boca. Roberto abriu, vestido num roupão branco do hotel. Era mais velho do que lembrava, talvez 50 anos. Bem cuidado, cabelo grisalho. Entre, Luca, ele disse como se fôssemos velhos amigos. O quarto era enorme, maior que minha casa inteira. Tinha uma cama king size, uma mesa com frutas, champanhe num balde de gelo. Sente-se, ele apontou para uma poltrona. Aceita uma bebida? Não, obrigado, respondi, sentando na ponta da poltrona, tenso. O senhor falou sobre um trabalho? Roberto me olhou de cima a baixo, me avaliando. Se serviu de uma taça de champanhe e sentou na beira da cama, de frente para mim. Vou ser direto com você, Luca. Sou um empresário, tenho dinheiro, mas não tenho tempo para relacionamentos. Gosto de companhia masculina, sem compromisso, sem perguntas. Pago bem por isso. Meu estômago gelou. Então era isso. Ele queria que eu... O senhor quer que eu fique com o senhor? Exatamente. 2.000 por noite, em dinheiro, sem recibos, sem complicações. 2.000 reais. Era mais do que eu jamais tinha visto na vida. Daria para comprar todos os remédios da minha mãe por meses. Poderia até levar ela para uma consulta particular. Eu nunca fiz isso antes, confessei, com a voz tremendo. Todos começam em algum momento. Ele sorriu. Não precisa decidir agora. Tome. Ele pegou a carteira e tirou 10 notas de 200 reais. Colocou na mesinha ao meu lado. Isso é um adiantamento. Pense até amanhã. Se decidir aceitar, volte aqui no mesmo horário. Se não, fique com o dinheiro mesmo assim. Olhei para aquelas notas como se fossem de outro planeta. 2.000 reais, ali, na minha frente. Posso fazer só uma pergunta? Por que eu? Roberto bebeu um gole de champanhe antes de responder. Você tem um rosto bonito, um corpo atlético apesar da magreza, mas principalmente você tem olhos desesperados. Pessoas desesperadas são confiáveis, Luca. Não querem problemas, só querem resolver suas vidas. Peguei o dinheiro com as mãos tremendo e guardei no bolso. Saí do hotel com a cabeça girando. No ônibus de volta para casa, chorei baixinho, encostado na janela. O dinheiro queimava no meu bolso. Quando cheguei em casa, minha mãe dormia. Fui direto à farmácia 24 horas e comprei todos os remédios da receita. O farmacêutico até estranhou quando paguei tudo em dinheiro. No dia seguinte, falei para minha mãe que tinha conseguido um emprego de vigilante noturno num prédio de luxo.
Ela ficou tão feliz, me abraçou forte e disse que sabia que Deus não ia abandonar a gente. Naquela noite, voltei ao Hotel Palace. E na próxima? E na próxima? Comecei a trabalhar 5 noites por semana. Não era só com Roberto. Ele me apresentou a outros clientes. Homens ricos, casados, discretos. Alguns eram gentis, outros nem tanto. Eu fechava os olhos e pensava na minha mãe, nos remédios que agora não faltavam mais, na comida que não precisava mais pegar do lixo. Em um mês, consegui alugar um apartamento pequeno, mas decente, longe da comunidade. Disse à minha mãe que era um benefício do trabalho. Comprei roupas melhores, um celular novo. Minha mãe começou a recuperar um pouco do peso, as dores diminuíram com o tratamento certo. Mas à noite, quando voltava dos programas, tomava banho por horas, esfregando a pele até ficar vermelha. Chorava escondido no chuveiro, a água misturada com lágrimas. No espelho, não reconhecia mais meus olhos. Estavam vazios, como se algo dentro de mim tivesse morrido. Os meses foram passando e eu me afundava cada vez mais naquela vida dupla. De dia, era o filho dedicado que tinha conseguido um emprego bom. De noite, era apenas um corpo à venda. O dinheiro entrava fácil, mas levava um pedaço da minha alma cada vez que eu saía de um daqueles quartos de hotel. Minha mãe começou a melhorar com o tratamento certinho. Os cabelos voltaram a crescer, ela ganhou um pouco de cor nas bochechas. O médico disse que os resultados dos exames estavam animadores. Aquilo me dava forças para continuar, mesmo quando eu já não aguentava mais. Roberto virou uma espécie de agenciador. Me apresentava para clientes novos, homens ricos e influentes. Políticos, empresários, até um juiz. Gente que durante o dia aparecia na televisão falando de família e valores, e à noite pagava por minhas companhias. A hipocrisia me dava nojo, mas eu engolia tudo calado. Você está fazendo sucesso, garoto, Roberto me dizia, enquanto me entregava mais dinheiro. Eles gostam do seu jeito humilde, sem frescura. Comecei a ganhar presentes caros, um relógio, perfumes importados, até um notebook. Eu vendia tudo escondido e guardava o dinheiro. Estava juntando uma reserva para quando minha mãe ficasse completamente boa, a gente pudesse sair do Rio, começar uma vida nova longe dali. Mas por dentro, eu estava me despedaçando. Comecei a beber depois dos programas. No começo, era só uma cerveja para relaxar. Depois virou vodka, whisky, qualquer coisa que me fizesse esquecer o que eu fazia. Cheguei em casa bêbado algumas vezes, mas dizia para minha mãe que era comemoração com os colegas de trabalho. Ela começou a me olhar diferente, sentia que algo estava errado, mas não sabia o que. Passou a fazer mais perguntas sobre meu trabalho. Esse prédio onde você trabalha, qual é mesmo o endereço? Ela perguntava. É lá na Barra, mãe, longe daqui. E esse seu chefe nunca liga para casa? É tudo pelo celular, mãe. Empresa moderna, sabe? Eu inventava detalhes, criava histórias sobre colegas imaginários, sobre o prédio onde supostamente trabalhava. A mentira foi crescendo tanto que às vezes eu mesmo me confundia. O pior é que eu não conseguia mais olhar nos olhos dela. Aquela mulher que me criou com tanto amor, que me ensinou a ser honesto, a trabalhar direito. O que ela pensaria se soubesse o que eu estava fazendo? A culpa me comia por dentro como um câncer, igual ao que estava matando ela antes. Um dia, cheguei em casa depois de uma noite especialmente difícil. Tinha sido com um cliente novo, um empresário violento que me tratou como lixo. Paguei o dobro, mas me deixou com marcas nos braços e uma sensação de sujeira que nenhum banho ia limpar. Entrei no banheiro e liguei o chuveiro. A água quente caía sobre mim, mas eu só conseguia chorar. Chorei tanto, tão alto, que nem percebi quando a porta do banheiro se abriu. Era minha mãe. Ela me viu ali, nu, com marcas pelo corpo, chorando igual criança. Nossos olhares se cruzaram pelo espelho. Vi o choque no rosto dela, a confusão, depois o medo de entender. Luca, filho, o que aconteceu com você? Tentei mentir, dizer que tinha caído, que tinha brigado com um cara na rua, mas as palavras não saíam. Só conseguia chorar mais e mais. Ela se aproximou, pegou uma toalha e me cobriu. Como quando eu era pequeno e ela me tirava do banho. Sentou comigo na beira da banheira, me abraçou forte e ficamos ali, chorando juntos. Me fala a verdade, filho. Por favor. Naquele momento eu quebrei. Contei tudo. Sobre não conseguir emprego, sobre catar comida no lixo, sobre o homem no carro preto, sobre os programas, sobre o dinheiro. As palavras saíam entre soluços, como veneno sendo expelido. Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Pensei que ela ia me expulsar de casa, me xingar, dizer que eu não era mais filho dela. Mas ela só me abraçou mais forte. Por quê, meu filho? Por quê? Pelos seus remédios, mãe. Pelo seu tratamento. Eu tentei de tudo, juro que tentei. Mas ninguém me dava trabalho. E você estava morrendo na minha frente. Ela fechou os olhos e vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Pela primeira vez, vi quanto ela tinha envelhecido nos últimos meses. Não era só a doença. Era a preocupação comigo também. Deus não abençoa dinheiro que vem desse jeito, Luca.
Ela finalmente disse, a voz embargada. A gente podia ter passado fome juntos, mas não isso, não isso. Suas palavras me cortaram mais fundo que qualquer faca, porque ela estava certa. Eu tinha vendido minha dignidade, meu respeito próprio. Tinha me tornado algo que ela nunca me criou para ser. Você tem que parar com isso agora, filho. Agora. Mas e o tratamento? E os remédios? Deus vai prover. Ele sempre proveu. E eu prefiro morrer do que saber que meu filho está se destruindo por minha causa. Naquela noite dormimos juntos na mesma cama, como quando eu era criança e tinha pesadelos. De manhã, acordei com ela ajoelhada ao lado da cama, rezando. Rezando por mim, pela minha alma, rezando por um milagre. O celular tocou. Era Roberto querendo saber se eu estaria disponível para um cliente novo aquela noite. Um peixe grande, como ele chamava. Olhei para minha mãe, ainda de joelhos, murmurando suas orações. E soube o que tinha que fazer. Não, Roberto, eu não vou mais. Nunca mais. Você está louco? Está jogando fora uma mina de ouro? Estou escolhendo minha alma de volta. Desliguei o telefone e o joguei na parede. Ele se despedaçou, assim como aquela vida que eu tinha levado nos últimos meses. Minha mãe me olhou, um pequeno sorriso nos lábios. É a escolha certa, meu filho. Agora vamos confiar. Confiar em quê? Em quem? Eu não sabia. Só sabia que não podia continuar daquele jeito, mesmo que significasse voltar à estaca zero, mesmo que significasse perder tudo que tínhamos conseguido. Naquela tarde, eu e minha mãe nos ajoelhamos juntos e rezamos. Eu não rezava desde criança, mas as palavras voltaram como se nunca tivessem saído. Pedimos por um milagre, pedimos por uma segunda chance. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Sem o dinheiro dos programas, voltamos a passar dificuldade. Tive que devolver o apartamento e voltamos para a comunidade. Os remédios da minha mãe começaram a faltar de novo, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava mais desesperado como antes. Estava disposto a lutar de maneira honesta, mesmo que fosse mais difícil. Minha mãe, apesar da doença, parecia mais forte espiritualmente. Ela acordava todos os dias e agradecia a Deus por mais um dia de vida, por ter seu filho de volta. Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar, filho, ela dizia, mesmo quando as dores voltavam fortes. Comecei a fazer bicos de verdade. Carregava compras na feira, ajudava nas obras, lavava carros. O dinheiro era pouco, mas era limpo. À noite, eu dormia o sono dos justos, mesmo com a barriga roncando de fome às vezes. Roberto ligou várias vezes em outro telefone que consegui. Ofereceu mais dinheiro, clientes exclusivos, até um apartamento próprio. Recusei tudo. Aquela vida tinha ficado para trás. Um dia, quando estávamos quase sem nada em casa, recebi uma ligação inesperada. Era uma senhora que minha mãe tinha trabalhado na casa anos atrás. Ela tinha ouvido falar da doença da minha mãe e queria ajudar. Meu filho está abrindo uma lanchonete e precisa de funcionários confiáveis, ela disse. Sua mãe sempre foi honesta e trabalhadora. Seria uma honra ter você lá. Eu não podia acreditar. Era um emprego de verdade, com carteira assinada, horário fixo, salário todo mês. Não era muito, mas daria para viver com dignidade. Aceitei na hora. No dia seguinte, fui conhecer o lugar. Era uma lanchonete simples, mas bem arrumada, perto da praia. O filho da senhora, Miguel, tinha mais ou menos minha idade. Ele me explicou que precisava de alguém para ajudar no caixa e no atendimento. Não precisa de experiência, ele disse. Só vontade de trabalhar e honestidade. Comecei no dia seguinte. Trabalhava duro, chegava cedo, saía tarde. Miguel percebeu minha dedicação e começamos a ficar amigos. Depois de um mês, ele aumentou meu salário. Com o dinheiro do primeiro pagamento, consegui comprar alguns dos remédios da minha mãe. Não eram todos, mas ajudou a aliviar as dores. Ela estava orgulhosa de mim. Eu podia ver nos olhos dela. Mas a saúde dela continuava frágil. Sem o tratamento completo, o câncer avançava. Eu me desdobrava entre o trabalho na lanchonete e cuidar dela em casa. À noite, rezávamos juntos, pedindo um milagre. Certo dia, Miguel me chamou no canto da lanchonete. Luca, tenho uma consulta com um médico especialista em câncer amanhã. Minha mãe conseguiu uma vaga. Leva sua mãe. Fiquei sem entender. Como assim? Aquele tipo de médico cobrava uma fortuna. Não se preocupa com o dinheiro, ele continuou. Já está tudo acertado. É um amigo da família. No dia seguinte, levei minha mãe ao consultório. Era num prédio chique da Zona Sul, daqueles que eu só entrava antes para fazer programa. Mas agora era diferente. Eu entrava de cabeça erguida, como filho, como homem. O médico examinou minha mãe com cuidado. Pediu novos exames que foram feitos no mesmo dia. Quando saíram os resultados, ele nos chamou com uma expressão séria. Dona Irene, a senhora está com um tipo de câncer agressivo, mas tratável. Vamos ter que começar uma nova medicação imediatamente. Doutor, eu não tenho condições de pagar esse tratamento, minha mãe disse com lágrimas nos olhos. A senhora não precisa se preocupar com isso. Eu trabalho num projeto social que atende pacientes que não têm recursos.
A senhora já está incluída. Saímos do consultório com uma sacola cheia de remédios e o coração cheio de esperança. No caminho para casa, minha mãe segurou minha mão. Viu, filho? Deus não nos abandonou. Ele só queria nos ensinar o caminho certo. Nas semanas que se seguiram, aconteceu algo que nem o médico conseguia explicar. Com a medicação correta, minha mãe começou a melhorar rapidamente. As dores diminuíram, ela voltou a ganhar peso, a cor voltou ao rosto. Após 3 meses de tratamento, novos exames foram feitos. O médico nos chamou, agora com um sorriso no rosto. Dona Irene, eu não sei explicar. O câncer regrediu de uma forma que nunca vi antes. Clinicamente, a senhora está em remissão completa. Minha mãe sorriu, serena. Ela sabia. Era o milagre que tínhamos pedido. No trabalho, as coisas também melhoravam. Miguel me promoveu a gerente da lanchonete. O salário era bom, dava para viver confortavelmente. Até consegui juntar um dinheirinho para realizar um sonho antigo. Sair do Rio de Janeiro. Uma noite, sentei com minha mãe na nossa pequena sala. Mãe, o que a senhora acha de a gente se mudar para o interior de Minas? Tenho um amigo que abriu uma lanchonete lá e me chamou para trabalhar com ele. É uma cidade pequena, tranquila. A gente podia começar de novo, longe daqui. Ela sorriu e pegou minha mão. Filho, eu estou pronta para recomeçar onde for. Essa cidade tem muitas lembranças dolorosas para nós dois. 2 semanas depois, estávamos no ônibus saindo do Rio de Janeiro. Olhei pela janela enquanto a cidade ficava para trás. Pensei em tudo que tinha acontecido, nas escolhas que fiz, no caminho difícil que percorri. Minha mãe dormia tranquila no banco ao lado, curada, em paz. Eu também me sentia em paz. Tinha aprendido da maneira mais difícil que nenhum dinheiro do mundo vale a nossa dignidade, nosso valor como ser humano. Hoje estamos em Minas, numa cidade pequena, onde ninguém nos conhece. Trabalho numa lanchonete, ganho um salário honesto. Minha mãe voltou a trabalhar também, cuida da casa de uma família. Moramos numa casinha simples, mas nossa. Compramos com o dinheiro que juntamos, trabalhando honestamente. À noite, quando olho as estrelas daqui, tão diferentes das luzes do Rio, penso em quantas pessoas estão passando pelo desespero que passei. Quantos jovens estão vendendo sua dignidade por necessidade e rezo por eles, como minha mãe rezou por mim. Porque eu aprendi que sempre há um outro caminho. Pode ser mais difícil, mais longo, mas preserva o que temos de mais valioso, nossa alma. E aí, pessoal, essa foi a minha história. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir. Sei que muita gente passa por momentos de desespero na vida, onde parece que não tem saída, mas acredite, sempre tem. Pode não ser o caminho mais fácil ou mais rápido, mas tem um caminho que não vai destruir sua alma. Se esse vídeo tocou seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal para acompanhar mais histórias reais como essa. O apoio de vocês é o que mantém esse canal vivo. E se puder, ajuda a gente com qualquer valor pelo LivePix. O link está na descrição do vídeo. Cada contribuição permite que a gente continue trazendo essas histórias que podem ajudar alguém que está passando pelo mesmo que eu passei. Lembra, você nunca está sozinho nas suas lutas. Sempre tem alguém que já passou por algo parecido e conseguiu superar. Às vezes o milagre que a gente tanto pede não é a solução imediata dos problemas, mas a força para encarar os problemas da maneira certa. Cuida do seu coração, da sua dignidade. Nenhum dinheiro do mundo vale mais que isso. Até o próximo vídeo, pessoal!